Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nesse vídeo a gente vai para a última parte da nossa unidade 3, onde a gente vai estudar os circuitos em cascata, tá? O que são circuitos em cascata? Eles são circuitos elétricos que possuem uma estrutura repetitiva. Então a gente vai ver que eles são circuitos normalmente longos, mas que a gente consegue enxergar cada trecho do circuito como sendo uma repetição do trecho anterior. A repetição, ela na verdade é mais uma repetição da estrutura, mas poderia também ser uma repetição dos valores das resistências, tá? Existem duas abordagens básicas para a gente resolver problemas envolvendo esses circuitos em cascatas. A primeira delas é o método da redução e retorno, que a gente já sabe fazer. A gente já aprendeu isso há 2 aulas atrás, né? Só que também tem um outro método que a gente vai ver hoje, que é o método da formulação do problema. Então, o método da redução e retorno é o mais didático, é o mais fácil de se aplicar. Só que entender o método da formulação também é importante, porque isso vai facilitar um pouco o entendimento do que a gente vai fazer nas aulas seguintes, tá? Então é bem interessante a gente entender como que a gente formula esse tipo de problema, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar um exemplo e vamos resolver a partir dos dois métodos para a gente entender bem como cada um funciona. Então, o método da redução e retorno, a gente já viu. Então, o primeiro passo é reduzir o circuito até uma única resistência total, e aí com isso calcular a corrente da fonte, né? E aí a partir desses valores a gente consegue calcular as tensões e correntes em todos os resistores, né? Até chegar no resistor mais afastado. Então vamos lá, vamos para esse exemplo, né? Repara que esse exemplo a gente tem uma estrutura repetitiva, né? A gente tem aqui ó, um resistor R1 e R2, depois tem o resistor R3 e R4, depois tem o resistor R5 e R6. Então essa estrutura, com esses pares de resistores nesse formato, ela está se repetindo, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver esse problema a partir do método de redução e retorno. O primeiro passo desse método é fazer a redução na direção da fonte. Depois a gente consegue calcular os parâmetros que a gente deseja. No caso, o problema aqui é que a gente calcule I6 e V6. Então, a gente vai depois ir calculando as correntes e resistências, as correntes e tensões, né? Até chegar nos 6 e V6 que a gente quer calcular. Então vamos lá, primeiro passo, né, vamos reduzir, aí já dá para observar que esses dois resistores eles estão em série, né? Então a gente poderia transformar esse circuito inteiro, né, nesse circuito aqui, ó. Tem a fonte de 240 volts, aí nós temos essa resistência aqui, temos essa outra resistência aqui, aqui é 5 ohm, aqui é 6 ohm, e aí depois tem essa daqui de 4, tem essa daqui de 6. E aí a gente vai somar essas duas, né, porque elas estão em série. Fazendo 1 mais 2, a gente tem aqui uma única resistência de 3 ohm. Beleza? Então com isso a gente já reduziu uma primeira parte aqui do nosso circuito, que reduziu uma única resistência de 3 ohm. E aí observando esse circuito equivalente daqui, ó, dá para observar que essa resistência de 6 ohm está em paralelo com a de 3 ohm. Então a gente consegue transformar isso tudo daqui numa única resistência. Aí o nosso circuito vai ser reduzido a esse circuito aqui, ó. De novo a fonte de 240. Aí tem essa resistência de 5, essa resistência aqui de 6. Tem essa resistência aqui de 4. E vamos transformar isso aqui numa única resistência. Então aqui é 5, aqui é 6, aqui é 4. E aí, para calcular essa resistência equivalente, né, desses dois resistores em paralelo, é só fazer o 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18, 6 mais 3 é 9, 18 dividido por 9 vai dar 2 ohm. Então, essas duas resistências, elas são equivalentes a uma única resistência de 2 ohm. Então, a gente já conseguiu reduzir o nosso circuito, ó, até esse circuito menorzinho aqui. E aí, olha só, por ser uma estrutura repetitiva, o que está acontecendo agora? Ficou igualzinho ao primeiro circuito,
onde a gente tem dois resistores em série. Então a gente tem agora esses resistores de 4 e de 2 ohm, eles estão em série. Então a gente pode simplesmente substituir isso, 4 mais 2, por uma resistência de 6 ohm. Então aqui ó, temos o 240, aqui a resistência de 5, aqui nós temos a resistência de 6, e essas duas resistências a gente substitui por uma única resistência também de 6. Beleza? E aí olhando, ó, esses dois resistores, igual aconteceu aqui em cima, eles estão em paralelo. E aí a gente pode usar a fórmula, né? 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6, que vai dar 36 dividido por 12, que dá 3. Ou então, a gente pode fazer o quê? Como as resistências são iguais, tem uma fórmula direto para calcular isso, né? Que é só fazer o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Então 6 dividido por 2, que dá 3. Então lembrar dessa fórmula é bom porque fica mais rápido de calcular, né? Mas se fizer o 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6, vai dar o 3 ohm também, tá? Então essas duas resistências em paralelo se equivalem a uma única resistência de 3 ohm. Então eu posso redesenhar o nosso circuito dessa forma aqui, ó. A fonte de 240 volts, tem a resistência aqui de 5 ohm, e agora essas duas resistências viraram uma única resistência de 3 ohm. E aí finalmente, ó, esses dois resistores estão em série, então 5 mais 3 vai ser uma única resistência de 8 ohm. Então nós temos aqui a fonte de 240 volts e temos uma única resistência, somando, né, 5 mais 3, uma única resistência de 8 ohm. Então essa daqui é a nossa resistência total, né? Calculamos a resistência total, que era uma das coisas que o problema pediu, uma vez que no método da redução e retorno, né, a etapa de redução consiste em reduzir o nosso circuito para um único resistor. Então todas essas resistências aqui, ó, todo esse trecho aqui, né, tudo isso aqui, né, a gente pode substituir isso tudo por uma única resistência de 8 ohm, que vai ter o mesmo resultado, né? Em termos de equivalência, todos esses resistores, eles têm um efeito de um único resistor de 8 ohm, tá? E o objetivo da etapa de redução é calcular a corrente da fonte, essa corrente IS. Para calcular IS, basta fazer tensão dividido por resistência. Então, IS vai ser igual a 240 dividido por 8, que vai dar 30 amperes. Então a gente calculou aqui a corrente IS, que é igual a 30 amperes. Então a etapa de redução concluída. O objetivo da etapa de redução é calcular a corrente da fonte. E aí na etapa de retorno, uma vez que a gente tem a corrente da fonte, a gente pode ir calculando os parâmetros, partindo aqui do R1 até chegar lá no R6, né? Então a gente consegue, como tem a corrente, essa corrente S é a corrente que passa por R1, a gente consegue calcular a queda de tensão aqui no R1. Como a gente tem a queda de tensão em R1, a gente sabe que aqui é 0, aqui é 240, com a queda de tensão a gente vai ter a tensão aqui. Aqui é 0, né? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Então essa tensão que a gente calcular aqui vai ser a tensão em R2. Tendo a tensão em R2, a gente calcula a corrente em R2. E aí, tendo a corrente que entra e a corrente que sai, a gente sabe qual é a corrente que entra em R3. E aí, tendo corrente e resistência, a gente calcula a tensão R3. Tendo a tensão R3, a gente sabe qual é a tensão aqui. Tem a queda de tensão, a gente vai saber qual é a tensão aqui. Sabendo a tensão aqui, que é a tensão em R4, a gente calcula a corrente I4. Sabendo qual é a corrente que passa aqui, a corrente que sai por I4, a gente calcula a corrente I5, que é igual a I6. E aí já calcula I6, que é o que ele quer. E aí, sabendo quem é I6, multiplica pela resistência, a gente calcula V6. Então, basicamente, essa é a etapa de retorno, né? A gente vai calcular pedacinho por pedacinho, até chegar em I6 e V6, que é o que o problema quer. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro, então, a etapa de redução, né? Então, a primeira etapa foi reduzir. A gente somou R5 com R6. Foi a primeira coisa que a gente fez, né? Fez o 1 mais 2, que deu um único resistor de 3 ohm. Depois esse resistor de 3 ohm, a gente verificou que ficou em paralelo com o de 6.
e aí fez essa equivalência, né? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, que deu 2 ohm, né? Então 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, deu 2 ohm. E aí, né, basicamente o que a gente fez foi isso, né? A gente reduziu aqueles dois resistores para uma resistência de 3, e aí verificou que elas estavam em paralelo. Então 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6 deu 2 ohm. Então tudo isso daqui a gente pode substituir por uma única resistência de 2 ohm. E aí essa resistência de 2 ohm a gente pode somar com essa de 4, né? Porque elas vão estar em série, que vai chegar nessa resistência de 6 ohm. Então tá aqui, ó, chega na resistência de 6 ohm. E aí a gente verifica que essa de 6 ohm está em paralelo com a outra de 6 ohm que já tinha. E aí nesse caso, né, como as resistências são iguais, é só fazer 6 dividido por 2, que deu 3 ohm. Então tudo isso daqui a gente substituiu por uma única resistência de 3 ohm. E aí ficou 5 em série com essa de 3 ohm, que vai dar 5 mais 3, deu 8 ohm. E esse aqui é o circuito com a resistência total, né? Aqui é o RT, né? Aqui é a resistência total de 8 ohm. E aí, tendo a resistência total, tem a tensão, 240 dividido por 8, vai dar a corrente de 30 A. Que é o que a gente calculou aqui, etapa de redução concluída. Aí vamos entrar agora na etapa de retorno. O que a gente tem que fazer aqui na etapa de retorno? Vamos partindo do IS, a gente vai indo em direção até o I6 e o V6. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, ó, a gente sabe que essa corrente IS, que é igual a I1, vai produzir uma queda de tensão aqui no resistor R1, que a gente vai chamar de V1. V1 é igual a corrente, que é 30, vezes a resistência, que é 5, 30 vezes 5, vai dar 150 volts. Então, esse resistor vai produzir uma queda de 150 volts. Qual vai ser o potencial aqui nesse ponto? Aqui nesse ponto é zero, né? Aqui é zero, aqui é zero. Aqui vai ser 240 menos 150. Então, 240 menos 150 vai dar 90, né? Então, eu sei que o potencial aqui é de 90 volts. Quer dizer que a diferença de potencial, V2, né? Aqui o V2 vai ser igual a 90 volts. Então eu sei que V2 é 90 volts. Se perguntar qual é a tensão no resistor 2, 90 volts. E qual é a corrente, né? Como é que eu calculo essa corrente que eu vou chamar de I2, ó, que é essa corrente que está passando aqui pelo resistor 2. Essa corrente I2 vai ser igual a 90 tensão dividido por 6, que é a resistência. 90 dividido por 6 vai dar 15 A. Então o que está acontecendo? Está entrando uma corrente I1, que é igual a IS de 30 A, né? E aí para cá está vindo uma corrente I2, que é de 15 A, que a gente calculou. E essa corrente I3, ela vai ser igual a, como aqui é 30 e aqui é 15, aqui também vai ter que ser 15, né? Porque 15 mais 15 para dar o 30 que está entrando. Lei dos nós, a gente sabe que ambas vão ter que ser 15. Uma outra forma rápida de saber que essa daqui também é 15 é porque as resistências são iguais, né? Como as resistências são iguais, então as correntes também vão ser iguais. Então bastaria a gente fazer o 30 dividido por 2, que a gente já chegaria também no mesmo resultado. Tá? Então a gente sabe que 3 ela é igual a 15 A. Então a gente tem, ó, se a gente voltar lá para o circuito original, deixa eu ver se eu tenho o desenho dele aqui mais para frente, ó, tenho. Então se a gente voltar aqui para o circuito original, a gente sabe que aqui é 30, aqui vai ter uma corrente que é de 15, aqui também tem uma corrente 3, que também é de 15 A. Então eu sei que eu tenho uma corrente de 15 A aqui passando por I3. Como eu sei que tem a corrente 15 A passando por I3, eu posso calcular essa queda de tensão aqui, né? A corrente 15 A I3, né, igual a 15 A, ela está passando pelo resistor 3. Então aqui vai ter uma queda de tensão de quanto? Que eu vou chamar de V3. V3 vai ser igual a lei de Ohm, né? Corrente vezes resistência. Corrente é 15, a resistência é 4.
Então vai ter uma queda de tensão de 60 volts. Então aqui, ó, tem uma queda de tensão de 60 volts. Lembrando que o potencial aqui é de 90, né? A gente já tinha visto lá atrás, o potencial aqui é 90. Então 90 menos 60 quer dizer que o potencial aqui é 30. E aí, conhecendo o potencial aqui é 30, que é zero, né? Então eu sei que a tensão V4 vai ser 30. Tensão V4 vai ser igual a 30. E aí, sabendo qual é a tensão V4, eu consigo calcular qual é a corrente I4. Então a corrente I4 vai ser tensão dividido pela resistência. 30 dividido por 6, que vai ser igual a 30 dividido por 6, vai dar 5 amperes. Então o que eu sei? Ó? Eu sei que está entrando aqui, ó, o I3, que é 15 amperes, e eu sei que está saindo por aqui o I4, que é 5 amperes. Ora, se está entrando 15 e saindo 5, então quer dizer que vai estar saindo aqui por esse ponto 10 amperes, né? Que é o I6. O I6 é igual a 10 amperes. Então com isso a gente já calculou o I6, que vale 10 amperes. Beleza? Uma outra forma de calcular o I6 seria a gente olhar que a tensão entre esses dois pontos é de 30 volts, que é também a tensão entre esses dois pontos, né? Também é de 30 volts. Então a diferença de potencial aqui é 30, a resistência aqui é 3, fazendo 30 dividido por 3 também vai dar o 10 amperes, né? Então são duas maneiras de calcular o I6, que vale 10 amperes. E aí, tendo o valor de I6, ele quer também que a gente calcule a tensão no R6. Então a gente tem que a corrente é 10 amperes, a resistência R6. Cadê o circuito original? Cadê lá em cima? Vamos voltar. A resistência R6 é 2, né? Tá vendo aqui? Resistência R6 é 2. E aí, fazendo então 10 vezes 2, a gente calcula o V6. V6 vai ser igual a 20 volts. Tá? Então, cadê? A gente chegou até aqui, né? E aí, fazendo 10 vezes 2, né? Ou 2 vezes 10, né? Resistência vezes corrente, vai dar 20 volts. Então, a gente conseguiu calcular o I6, que vale 10 amperes. Calculamos a tensão V6, que vale 20 volts. Aqui ele calculou o I6, na verdade, usando a regra do divisor de corrente, né? Ele olhou para cá e aí viu que tinha uma corrente de 15 amperes entrando. E aí, fazendo a regra do divisor de corrente, seria como a gente quer saber qual é a corrente que passa por aqui, lembrando que pela regra do divisor de corrente, a gente tem que multiplicar pela outra resistência, né? Então, para saber quem é I6, I6 vai ser igual a 15 vezes 6 dividido por 6 mais 3. Então seria 15 vezes 6 dividido por 9. Tá aqui, ó, 15 vezes 6 dividido por 9, que dá 10 amperes também. Então de um jeito ou de outro a gente chega no mesmo resultado. E aí pela lei de Ohm a gente consegue calcular o 20 volts, né? E aí se a gente quisesse calcular também o V5, né? Cadê? Voltando lá no problema original. Se a gente quisesse calcular também o V5, que é a queda de tensão no resistor 5, a gente poderia fazer o 10 vezes 1, que dá 10. Ou então, né, como a gente sabe que essa diferença toda é 30, o R6 é 20, então 30 menos 20, o V5, quer dizer, o V6, né, o V6 é 20, então 30 menos 20 vai dar V5 igual a 10. Então, de um jeito ou de outro, chegaria a 10 volts também. Mas o problema só pediu I6 e V6, e foram os parâmetros que a gente calculou. Beleza? Então isso aí foi a resolução do problema pelo método da redução e retorno, que é um método que a gente já conhece. Basicamente a gente seguiu o passo a passo dele para poder calcular cada um dos parâmetros do circuito, inclusive o I6 e V6, que foi o que o problema pediu. Tá? Bem, agora vamos para o método da formulação do problema. Então basicamente o que o método da formulação do problema propõe? Que a gente crie uma fórmula onde apareça o parâmetro que a gente deseja calcular. No caso, a gente poderia fazer uma fórmula para aparecer o V6 ou para aparecer o I6. A gente vai fazer aparecer o I6, tanto faz, né? Por que não precisa criar uma fórmula para os dois? Porque uma vez que a gente calcule o I6, faz o I6 vezes a resistência, a gente calcula o V6, né? Então a gente só precisa fazer uma fórmula para um deles. Então, uma vez que a gente calculou o I6, a gente multiplica isso pela resistência, que é 2, né? Que a gente vai calcular a tensão V6. Então, não precisa fazer uma fórmula para os dois, né? Beleza?
Então aqui a gente está com o mesmo problema, né, o mesmo enunciado, mesmo circuito, só que dessa vez a gente vai usar o método da formulação do problema. Então vamos lá, como é que funciona esse método da formulação do problema? A gente vai considerar os 6 como nosso parâmetro de interesse. Então a gente vai criar uma fórmula para calcular os 6. Então a gente tem aqui o nosso circuito. Observa que dessa vez a gente colocou todos os parâmetros explícitos, né? Tá vendo que aqui aparece os 6, aparece o V6, aparece os 5, aparece o V5, aparece o I4 e o V4, o I3 e o V3, o I2 e o V2, o I1 e o V1. E o IS também. Daqui a gente já sabe, ó, que o I5 é igual a I6, né? Então daqui é a mesma corrente, né? O I5 é igual ao I6. Né? A gente sabe também, ó, por exemplo, que o I3 vai ser igual a I4 mais I5. A gente sabe que o I4 vai ser essa tensão dividido por 6. Mas vamos lá, vamos aos pouquinhos, né? Então a gente sabe que o I5 é igual ao I6, né? Como a gente escreveu aqui. Bem, outra coisa que a gente sabe também é que a tensão V4 é a tensão V5 mais V6. Deixa eu mostrar para vocês, ó. V4 é a tensão no resistor 4. Então essa é essa diferença de potencial aqui, ó. Só que como esse ramo está em paralelo com esse ramo daqui, então o V4 é a mesma tensão V5 mais V6, né? É a mesma tensão entre esses dois resistores. É como se eu tivesse uma fonte, né, de tensão V4, e essa fonte de tensão V4, ela vai estar atuando, né, sobre o R5 e o R6, né? Então sobre o R5, que é de 1 ohm, e sobre o R6, que é de 2 ohm, né? Beleza? E eu sei que essa corrente que está passando por aqui é a corrente I5, que é igual à corrente I6, né? E aí, como é que eu calculo I6? Eu consigo chegar à conclusão, então, que o V4, posso botar até assim, ó, o V4 é igual a o I6 vezes a resistência, né? Que é a resistência de 3 ohm. Então eu consigo chegar à conclusão que o V4 é igual a I6 vezes 3. Que é o que eu escrevi aqui, ó. V4 é igual a 3 vezes I6, né? I6 vezes 3. Então a gente conseguiu chegar à conclusão que o V4 é igual a 3 vezes I6. Então basicamente essa conclusão a gente chegou observando que essa diferença de potencial entre esses dois pontos é o V4. Então a diferença de potencial nesse ramo daqui é o V4. E aí com isso eu consigo chegar à conclusão que o V4 vai ser igual à corrente, que é a corrente I5, que é a corrente I6, né? V4 vai ser igual a I6 vezes a resistência. A resistência total, né? 1 mais 2, que é 3. Então V4 vai ser igual a 3 vezes I6. Então com isso eu tenho V4. Da mesma forma, ó, então eu sei que V4 é 3 vezes I6. Quem é I4? Eu consigo com isso calcular o I4, né? O I4 vai ser igual a o V4 dividido pela resistência, que é 6. Então vai ser igual a o V4, que é o 3 vezes I6, dividido por 6. E aí dá para cortar aqui, né? Vai dar I6 dividido por 2. Então, a partir desse momento, ó, eu sei que está saindo uma corrente I6 daqui e está saindo uma corrente I4 aqui, que é igual a I6 dividido por 2. Então, nesse momento, eu tenho isso. Uma corrente I6 saindo por esse nó, uma corrente I6 saindo por esse mesmo nó, e eu tenho uma corrente I3 entrando aqui, né? Então, eu tenho que o I3, pela lei dos nós, soma das correntes que entram é igual a soma das correntes que saem. Então, I3 vai ser igual a I6 mais I4. I4 é I6 sobre 2, né? Então, I3 é igual a I6 mais I6 sobre 2. Então, vai ser I6 mais... I6 sobre 2 é 0,5 I6, né? Mais 0,5 I6, que é igual a 1,5 I6. Então, nesse momento, eu tenho que o I3 é igual a 1,5 I6. Então, eu acabei de calcular quem é o I3, né? Como eu tenho o I3, eu consigo obter
a queda de tensão V3. Então eu consigo obter essa queda de tensão aqui, né? Quem é V3? V3 é igual a corrente, que é 1,56, 1,56, vezes a resistência, que é 4 ohm. 1,5 vezes 4 vai dar 6,6. Então eu tenho que V3 é igual a 6,6. Então repara que eu estou formulando aos pouquinhos. E aí o interessante é, uma vez que eu tenha calculado I6, que eu tenho o valor I6, eu consigo calcular todo o resto. Todo o resto que eu quiser, né? Se eu quiser, vamos dizer que eu calcule I6 e 6 deu 2. Aí com I6, como eu sei o valor de I6, eu consigo calcular V3. É só fazer 6 vezes 2, entendeu? Então como eu estou formulando todos os parâmetros a partir de I6, uma vez que eu calcule o valor de I6, automaticamente eu consigo calcular todos os parâmetros que eu quiser, tá? Bem, mas vamos lá. Eu sei então qual é o valor de V3. V3 que é essa queda de tensão no resistor 3. Bem, para que serve isso? Isso serve para eu conseguir calcular o V2. Como é que eu calculo o V2? Ó? O V2 é essa queda de tensão aqui, ó. Né? Eu sei que essa queda de tensão daqui para cá é o V3, que é 6,6. E a queda de tensão daqui para cá é o V4, que é, cadê o V4? 3,6. Então, ó, eu posso calcular o V2 usando a tal das lei das malhas, né? Ó, se eu partir desse ponto daqui, o que eu tenho? Uma elevação V2, uma queda V3 e uma queda V4. Então eu tenho que, pela lei das malhas, se eu sair e voltar para o mesmo nó, a soma das tensões tem que dar zero. Então eu vou ter que V2, né, mais V2, menos V3, menos V4, ó, menos V3, menos V4, voltei para o mesmo ponto. Menos V4, isso tem que ser igual a zero. Daqui eu chego à conclusão que V2 é igual a V3 mais V4. Que é igual a, quem é V3? 6,6. Quem é V4? 3,6. Então daqui eu tenho que V2 vai ser igual a 9,6. Então eu consegui calcular V2. Ó. V2 é igual a 9,6. E aí, tendo V2, eu consigo calcular I2, né? I2 é igual a tensão, que é 9,6, dividido pela resistência, que é 6 ohm. 9 dividido por 6 vai dar 1,5 e 6. Então eu acabei de calcular o I2, que é igual a 1,5 e 6. E aí o que nós temos? Ó? Nós temos o I1 entrando, lei dos nós, I1 entrando nesse nó, e I2 e I3 saindo desse nó. Então eu tenho que I1 vai ser igual a I2 mais I3, I2 é 1,5, I6, o I3 é onde a gente calculou. I3 também, ó, calculamos, também é 1,5 e 6. A gente já sabia, né, que eles iam ser iguais, porque quando a gente calculou anteriormente na outra questão, a gente viu que aqui é 6 ohm e toda essa parte daqui também deu 6 ohm, né? Aí se dividiu a corrente igualmente. E aqui a gente está verificando isso de novo, né? Que o I2 é igual ao I3. Ambos são 1,5 e 6. Bem, mas aí o I1, que é a soma dos dois, vai dar 1,5 mais 1,5, 3 e 6. Então nesse momento a gente sabe quem é I1, que é 3 e 6. E aí I1 é igual a IS, né? Está no mesmo ramo. Então IS também vai ser igual a 3 e 6. Beleza? Bem, e aí tendo I1, né, que é igual a IS, a gente tem a corrente que passa por R1. E aí com isso a gente consegue calcular a queda de tensão V1, né? T1 V1 vai ser igual a corrente vezes a resistência. A corrente é 3 e 6, vezes a resistência, que é 5, né? Então 3 vezes 5 vai dar 15 e 6. Então, nesse momento, a gente tem aqui a tensão V1, que é 15 e 6. Então, o que nós temos? Ó, temos a tensão V1, que é de 15 e 6. Temos essa tensão V2, que é de 9 e 6. Como que a gente vai tentar agora resolver esse problema? Vamos aplicar de novo a lei das malhas, que nem a gente fez aqui para calcular V2, né? Quando calculou V2, a gente usou essa malha daqui, né? Vamos usar essa primeira malha daqui e ver o que vai acontecer.
olha o que acontece. Olhando para essa malha, partindo, por exemplo, desse ponto que é o 0, a gente tem o seguinte, ó, a gente vai ter uma elevação de 240, uma queda V1 e uma queda V2, e aí volta para o 0. Ou seja, né, olhando para essa malha, a gente tem que 240 menos V1 menos V2 é igual a 0. Bem, aí 240 menos, quem é V1? V1 é 15,6, né? Menos 15,6 menos, quem é V2? 9,6. Menos 9,6 é igual a 0. Passando para o outro lado, o 15, menos 15 menos 9 dá menos 24. Aí passando para o outro lado, a gente vai ter que 240 é igual a 24,6. E aí passa o 24 para o outro lado dividindo, a gente tem que o I6 vai ser igual 240 dividido por 24, que vai dar 10 amperes. Olha que beleza. Com o método da formulação, a gente foi formulando, pedacinho por pedacinho, de forma sistemática, né? Como ele é um problema repetitivo, com uma estrutura repetitiva, o passo a passo que a gente foi calculando foi feito mais ou menos de forma repetitiva também. E aí a gente chegou até um ponto onde a única variável que a gente tinha era o I6. E a gente conseguiu calcular então o valor dele. Chegamos ao valor de I6 igual a 10 amperes, que é o mesmo valor que a gente calculou usando o método da redução e retorno. E aí, tendo o valor de I6, né, como o V6 é igual a corrente vezes resistência, né? Então V6 vai ser o I6 vezes 2, que vai dar 10 vezes 2, que vai dar 20 volts. Então a gente consegue calcular o V6 também. E da mesma forma, a gente conseguiria calcular qualquer outro parâmetro que a gente deseja. Porque ó, eu sei que aqui o V1 é 15,6. Então fazendo 15 vezes 10 dá 150 volts, que a gente calculou anteriormente. A corrente S é 3 vezes I6, 3 vezes 10, que dá 30 amperes. Então a gente consegue calcular todas as tensões e correntes simplesmente porque a gente colocou todas elas em função de I6. Como a gente agora sabe o valor de I6, a gente consegue calcular todas elas. E aí a gente vai chegar no mesmo resultado que a gente chegou resolvendo pelo método da redução e retorno. Beleza? Então aqui está a resolução, né, disso que a gente fez. Como a gente tinha V4, a gente pôde calcular I4, que é V4 sobre R4, então é o 3,6 dividido por 6, que dá 0,56. E aí, olhando para o nó, para esse primeiro nó daqui, a gente conseguiu calcular o I3, que é igual a I4 mais I5. O I5 é igual a I6, né? Então ficou I4, que é I6 sobre 2, mais I6, que deu 1,5 I6, que a gente calculou, né? Que é o nosso I3. E aí, tendo o I3, a gente pôde calcular o V3. Foi só fazer o R3 vezes I3, que é 4 vezes 1,5, que é 6 I6. E aí, tendo o V3, a gente pôde calcular, né, a gente tinha aqui o V3, a gente pôde calcular também o V2, né, usando a lei das malhas, não foi isso? Aqui, ó, note que a tensão V2 é a soma das tensões V3 e V4. Então, V2 é igual a V3 mais V4, somando eles, né, a gente chegou ao 9,6. Tendo o V2, a gente calculou o I2, que deu 1,5. Tendo agora o I2, a gente conseguiu calcular o I1 pela lei dos nós, que é igual a IS. Ele vai ser I2 mais I3, que deu 3,6. E aí, tendo o I1, a gente calculou o V1, que é R1 vezes I1, 15,6. E aí, novamente, aplicando a lei das malhas, a gente viu que o E é igual a V1 mais V2, substituiu, chegou até 240 dividido por 24, que deu 10 amperes. E aí, com isso, pôde calcular o V6 também, que deu 20 volts, né? Então, isso aí é um resumo das contas que a gente fez, né? Mas a gente foi fazendo passo a passo, pedacinho por pedacinho, até chegar numa fórmula onde a única variável fosse o I6, e aí, com isso, a gente pôde calcular o valor dele, resolvendo a equação. Beleza? Então, com isso, a gente encerrou mais uma aula, a gente encerrou a unidade 3. Então, próxima aula, a gente vai entrar na nossa unidade 4, tá bom? Então, fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!